As luzes douradas dos candelabros do salão de festas Morty caíam sobre os mármores polidos, enquanto uma orquestra de cordas preenchia o ar com melodias suaves. Centenas de convidados circulavam elegantemente entre mesas adornadas com rosas brancas e velas de prata. Juízes, senadores, executivos, banqueiros, celebridades e representantes poderosos de antigas famílias mafiosas tinham vindo de todo o país para celebrar um evento que todos acreditavam simbolizar lealdade, força e um amor duradouro. 10 anos de casamento, 10 anos de prosperidade, 10 anos a construir uma das organizações mais influentes do país. No centro de tudo estavam Adriano Morty e Isabella Romano Morty. Para o mundo exterior, pareciam intocáveis. Adriano, impecavelmente vestido num fato preto sob as luzes cintilantes, irradiava uma confiança que o envolvia como um escudo invisível. Os homens respeitavam-no. Os rivais temiam-no. Os investidores confiavam-lhe fortunas de centenas de milhões de euros. Durante mais de uma década, ele transformara a organização Morty num império que se estendia desde rotas de transporte marítimo internacionais a empresas de construção, instituições financeiras, empresas de segurança privada e empreendimentos imobiliários de luxo. Ao seu lado estava Isabella. O seu vestido cor de marfim caía graciosamente sobre a curva suave da sua gravidez de 7 meses. Diamantes brilhavam no seu pescoço, mas pareciam insignificantes perante a dignidade serena no seu olhar. O seu cabelo escuro repousava suavemente nos ombros, enquanto uma mão permanecia protetoramente sobre o filho que crescia sob o seu coração. Todos os convidados que se aproximavam da sua mesa ofereciam parabéns. Todos acreditavam estar a testemunhar mais um triunfo para a poderosa família Morty. Ninguém notava a tristeza escondida por trás do sorriso de Isabella. A orquestra silenciou gradualmente quando Adriano subiu ao palco. A aplauso ressoou por todo o salão. Flashes de câmaras iluminaram o enorme ecrã atrás dele, onde se sucediam fotografias da última década. O casamento deles, a primeira casa, férias, eventos de caridade, celebrações de negócios, uma vida inteira capturada em belas imagens. Adriano pegou numa taça de champanhe antes de segurar o microfone. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. O aplauso aumentou. Vários convidados sorriam calorosamente para Isabella, esperando uma declaração de amor. Outros antecipavam um anúncio sobre o bebê. Afinal, toda a noite fora organizada para celebrar o 10º aniversário do casal mais admirado do Império Morty. Então, Adriano respirou fundo. Há algo que quero dizer há muito tempo. A sala ficou perfeitamente quieta. Os seus olhos pousaram brevemente em Isabella. Decidi regressar a Bianca Ricks. Um suspiro agudo ecoou perto da frente do salão. Uma taça de champanhe escorregou de uma mão e estilhaçou-se contra o chão de mármore. Ninguém se moveu. Ninguém falou. A expressão de Adriano permaneceu calma. Percebi que nunca amei verdadeiramente Isabella. O casamento nunca devia ter acontecido. O silêncio que se seguiu pareceu quase irreal. Juízes olhavam fixamente para políticos. Parceiros de negócios trocavam olhares perplexos. Vários membros mais velhos do conselho familiar baixaram os olhos, incrédulos. Todos se viraram para Isabella. Esperavam lágrimas. Esperavam raiva. Alguns até esperavam que ela desmaiasse. Em vez disso, ela baixou os olhos e pousou gentilmente uma mão sobre a filha que carregava. Depois, acenou apenas uma vez. Sem gritos, sem acusações, sem confronto dramático. A quietude da sua resposta pareceu abalar a sala mais profundamente do que qualquer grito jamais poderia. A confusão espalhou-se pelos rostos dos convidados. Até Adriano pareceu momentaneamente abalado. Talvez se tivesse preparado para uma discussão. Talvez esperasse lágrimas, desespero ou súplicas. Em vez disso, viu-se a olhar para os olhos calmos de uma mulher que não revelava absolutamente nada. Durante alguns segundos, nenhum deles se moveu. Finalmente, Isabella ergueu os olhos para o encontrar. Se é realmente o que queres, disse ela suavemente, então espero que o encontres. A sua voz não continha amargura. Isso assustou Adriano mais do que qualquer raiva alguma vez poderia.
Ela virou-se graciosamente e afastou-se do palco. A orquestra permaneceu em silêncio. A celebração terminara. Enquanto Isabela caminhava pelo magnífico salão, os convidados afastavam-se instintivamente. Ela sentia os seus olhares a segui-la, mas nunca olhou para trás. Estranhamente, descobriu que a dor não era tão avassaladora como esperava. Porque a verdade era que o seu casamento não terminara ali. Tinha terminado gradualmente, ao longo de centenas de dias comuns. Terminara todas as vezes que Adriano escolhera o trabalho em vez de voltar para casa. Terminara com cada jantar de aniversário interrompido por chamadas de negócios. Terminara quando ele faltava a consultas médicas e esquecia promessas que um dia fizera tão facilmente. Terminara quando o silêncio substituíra a conversa. Aquela noite fora simplesmente o funeral. Lá fora, o ar fresco de outono saudou-a quando as enormes portas se fecharam atrás dela. Ela pousou ambas as mãos no estômago e sentiu um movimento fraco sob as pontas dos dedos. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. "Está segura?" sussurrou ela. O motorista apressou-se ao seu encontro. "Senhora Morty, estou bem", respondeu ela calmamente. O homem assentiu respeitosamente, embora nenhum deles acreditasse nas palavras. Bem acima dos terrenos da propriedade, luzes ainda brilhavam através das janelas do grande salão. O poderoso Adriano Morty permaneceu lá dentro, acreditando que finalmente se libertara. O que ele não sabia era que a mulher que se afastava da celebração levava algo infinitamente mais valioso do que a fortuna Morty. E antes que outro nascer do sol chegasse, o império que ele acreditava controlar começaria a descobrir que a rainha silenciosa que ele humilhara publicamente nunca fora verdadeiramente impotente. O sedã preto blindado rolou lentamente pelos portões de ferro da propriedade Morty, enquanto ventos frios de outono varriam a encosta da montanha. Atrás dela, as luzes do grande salão ainda brilhavam contra o céu noturno, mas Isabela Romano Morty nunca se virou. Sentou-se quieta no banco de trás, uma mão pousada protetoramente sobre a curva suave da sua barriga, enquanto a sua filha, ainda por nascer, se mexia sob a sua palma. 10 anos antes, entrara no mundo Morty como uma jovem noiva cheia de esperança. Hoje à noite, regressava como mulher, carregando o peso de um fim que já lamentara há muito tempo. A propriedade imponente estava em completo silêncio. Guardas armados abriram as portas da frente quando ela entrou no hall de mármore. Lírios brancos decoravam a escadaria, exatamente como naquela manhã. Um grande retrato de Adriano e Isabela ficava ao lado da lareira. Na fotografia, Adriano sorria orgulhosamente enquanto Isabela se apoiava gentilmente no seu ombro. Durante vários momentos, ela estudou a imagem. Depois, sem raiva ou hesitação, virou silenciosamente a moldura para baixo. Lá em cima, luz quente escorria da porta do quarto de bebê. Paredes creme envolviam um berço de madeira branca, cobertores feitos à mão e um pequeno coelho de peluche que repousava pacientemente num canto. Isabela pegou no brinquedo e sorriu fracamente. Anos de sonhos enchiam aquela sala. Imaginara Adriano a ler histórias para adormecer, a ensinar a filha a andar a cavalo pelos trilhos da montanha e a vigiá-la com a mesma devoção feroz que um dia fizera toda a cidade temer o nome Morty. Lentamente, colocou o coelho de volta no berço. "Terás uma vida linda", sussurrou ela suavemente. "Eu prometo-te isso." Em vez de mudar de roupa, caminhou para o quarto principal e abriu um antigo roupeiro de mogno encostado à parede do fundo. A peça pertencera ao seu pai, Victório Romano, antes da sua morte muitos anos antes. Adriano sempre a considerara um móvel comum. Ele nunca perguntara por que Isabela se recusava a movê-lo. Os seus dedos deslizaram sob a prateleira superior, até encontrarem uma pequena chave de latão escondida exatamente onde a deixara anos antes. Um clique metálico ecoou pela sala silenciosa. Dentro do roupeiro, descansava uma caixa preta à prova de fogo, coberta por uma fina camada de pó. Isabela transportou-a cuidadosamente para a secretária ao lado da janela, enquanto a luz do luar se espalhava pela superfície polida. Dentro da caixa, jaziam escrituras de propriedade, acordos legais, livros de registros selados, registros de patentes, registros de contas encriptadas e vários diários encadernados em couro,
escritos com a caligrafia precisa do seu pai. Então, ela viu o envelope cor de creme. Apenas 6 palavras apareciam na sua superfície. Abrir apenas quando absolutamente necessário. Uma batida interrompeu o silêncio. Lucia Belandi entrou na sala, vestindo um casaco escuro, o seu cabelo prateado refletindo a luz da lua. A sua expressão não revelava surpresa nem piedade. Estava a perguntar-me quanto tempo demoraria, disse ela calmamente. Isabela baixou os olhos para o envelope fechado. Eu também. Lucia deu um passo em frente e colocou outra pasta sobre a secretária. O conselho familiar já começou a convocar reuniões de emergência. Isabela olhou para as montanhas para além da janela e para Adriano. Lucia permitiu-se o mais leve dos sorrisos. Ele ainda acredita que possui tudo. Pela primeira vez naquela noite, os olhos de Isabela endureceram. Ao nascer do sol, o homem mais poderoso da cidade descobrirá que o império que está por trás do nome Morty foi construído sobre fundações que nunca lhe pertenceram. A luz solar da manhã espalhou-se pelas paredes de vidro da penthouse com vista para a cidade. Mas Adriano Morty mal a notava. Pela primeira vez em anos, acreditava que a sua vida tinha finalmente tornado simples. O baile de aniversário terminara. O longo engano terminara. Isabella aceitara sua decisão com uma calma que ainda pairava desconfortavelmente nos seus pensamentos, mas ele rapidamente afastou a memória. Do outro lado da cozinha, Bianca Rixai estava ao lado da bancada de mármore, a servir café em 2 elegantes chávenas de porcelana. Ela atravessou a sala com um sorriso satisfeito e colocou uma delas nas mãos de Adriano. Finalmente conseguiste, disse ela. Adriano afrouxou a gola da camisa e olhou para a linha do horizonte. Já devia ter acontecido há muito tempo. Bianca abraçou-o. Agora, tudo nos pertence. Adriano deu um sorriso fraco. Passara anos a construir o seu império, expandindo a organização Morty muito além das antigas tradições que a controlavam. Rotas de transporte estendiam-se por continentes. Empresas de construção carregavam o nome da família. Instituições financeiras, empresas de segurança e grupos de investimento privado geravam fortunas todos os dias. Pela primeira vez numa década, acreditava que o futuro era inteiramente seu. Então, o seu telefone tocou. O sorriso desapareceu imediatamente do seu rosto. O nome de Mateu Caruso apareceu no ecrã. Senhor, temos um problema, respondeu Mateu. Adriano franziu o sobrolho. Que tipo de problema? O departamento jurídico está à sua espera. Parceiros internacionais suspenderam negociações. 2 bancos exigem esclarecimentos sobre registros de propriedade e o conselho familiar solicitou uma sessão de emergência. Adriano endireitou-se imediatamente. Do que estás a falar? Acho que devia vir cá. Menos de 1 hora depois, a sala de conferências executivas da Morty Capital estava completamente silenciosa. Advogados, contabilistas, consultores e executivos seniores sentavam-se à volta da enorme mesa preta. Ninguém tocou no café que lhes fora servido. Adriano entrou com confiança. Comecemos. O consultor jurídico principal ajustou os óculos e abriu uma grossa pasta. Às 6h desta manhã, todas as principais divisões da empresa receberam avisos idênticos. De quem? Lucia Belandi. Adriano recostou-se na cadeira. Continue. O advogado hesitou antes de deslizar várias páginas pela mesa. Os avisos declaram que o Romano Continuity Trust suspendeu temporariamente a aprovação de todos os projetos de expansão, transferências de tecnologia, acordos de licenciamento estrangeiro e aquisições estratégicas até que a verificação da propriedade seja concluída. Adriano riu baixinho. Isso é impossível. Não, senhor, respondeu o advogado. Infelizmente, não é. Outro executivo ativou o projetor. Mapas, gráficos, contratos e registros financeiros apareceram instantaneamente no enorme ecrã. A expressão de Adriano escureceu lentamente. Os sistemas de navegação que controlam os nossos portos foram criados sob patentes Romano, explicou o consultor. As redes de encriptação pertencem à Romano Holdings. Os algoritmos financeiros nunca foram transferidos permanentemente, nem os programas de logística. Adriano olhou para ele.
Estás a dizer-me que a minha empresa não é dona das suas próprias fundações? Não, senhor. Então, quem é? Ninguém respondeu imediatamente. Finalmente, Mateo deslizou uma pasta de couro desgastada pela mesa. O selo gravado na capa exibia apenas um símbolo, uma coroa sobre a letra R. Os documentos indicam que a proprietária é Isabella Romano Morti. Silêncio completo encheu a sala. Pela primeira vez em muitos anos, o medo entrou silenciosamente no coração de Adriano Morti. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Isabella estava ao lado da janela do quarto de bebê, enquanto a luz solar dourada se espalhava pelas montanhas. A rainha finalmente despertara. O rei simplesmente ainda não se dera conta disso. Nuvens de chuva reuniram-se acima das montanhas, enquanto veículos pretos subiam lentamente a estrada sinuosa que levava à antiga fortaleza Morti. Durante mais de um século, o edifício servira como o coração da autoridade da família. Guerras tinham sido planeadas ali. Alianças tinham sido formadas ali. Fortunas inteiras tinham subido e caído dentro das suas muralhas de pedra. Hoje, pela primeira vez em décadas, os portões abriram-se para uma reunião de emergência do conselho familiar. Adriano saiu do seu veículo com a mesma confiança que um dia intimidara rivais e silenciara inimigos. No entanto, algo mudara durante a noite. Homens que normalmente o cumprimentavam calorosamente apenas acenavam antes de continuar em direção à Câmara do Conselho. Advogados carregavam pesadas pastas pelos corredores, enquanto guardas armados vigiavam junto a enormes portas de madeira decoradas com o brasão da família Morti. Dentro da Câmara, uma longa mesa estendia-se sob candelabros cintilantes. Membros mais velhos do Conselho ocupavam um lado, enquanto consultores financeiros, advogados e representantes de confiança de famílias aliadas sentavam-se do lado oposto. Na extremidade da sala, sentada-se Lucia Belandi. Ao seu lado, sentava-se Isabella. Usava um simples vestido preto e o seu cabelo escuro repousava graciosamente nos ombros. Uma mão permanecia gentilmente sobre a sua filha, ainda por nascer, enquanto ela estudava calmamente os documentos que tinha à sua frente. Ela não sorria, nem olhava para Adriano quando ele entrou. Por razões que ele não conseguia explicar, isso perturbou-o mais do que a raiva teria feito. O presidente do conselho, Victório Caruso, levantou-se lentamente. Comecemos! Lucia abriu o primeiro fichário de couro e colocou cuidadosamente vários documentos na mesa polida. Há 23 anos, Victório Romano estabeleceu o Romano Continuity Trust. O seu propósito era simples. O Trust protegeria a infraestrutura tecnológica, os sistemas financeiros, as rotas de transporte, os registros encriptados e os contratos internacionais que suportavam futuras empresas Romano. Ela empurrou outro documento. Há 11 anos, um acordo de licenciamento foi assinado entre o Trust e a Morti Capital. Adriano inclinou-se para a frente. Eu sei sobre esse acordo. Lucia ajustou calmamente os óculos. Não, Adriano. Tu sabes sobre o resumo que os teus consultores prepararam. Tu nunca leste o contrato original. Um silêncio pesado espalhou-se pela sala. Lucia continuou a falar. O Trust manteve permanentemente a posse de todas as patentes, todos os sistemas operativos, todos os algoritmos protegidos, todos os protocolos de segurança e todos os direitos de licenciamento internacionais. A Morti Capital recebeu permissão para usar esses ativos sob condições cuidadosamente definidas. Um dos membros do conselho franziu o sobrolho. E quem se tornou o beneficiário do Trust? Lucia virou-se para Isabella. A sua filha. Todos os pares de olhos na sala mudaram para ela. Adriano olhou chocado. Desde quando? Desde a morte do meu pai. Tu nunca me disseste. Isabella finalmente ergueu os olhos. Tu nunca perguntaste. A palavra atingiu com a força de um tiro. Lucia abriu outra pasta. Nos últimos anos, as divulgações de propriedade foram repetidamente ignoradas. Certos acordos foram expandidos sem revisão adequada. Novos projetos foram aprovados sem consulta. Outro membro do conselho juntou as mãos. O que acontece agora? Lucia respondeu imediatamente. Até que a verificação da propriedade seja concluída, todos os projetos de expansão permanecem suspensos. Adriano levantou-se da cadeira. Isto é loucura.
Construímos este império juntos. A expressão de Isabela não mudou. Isso não é inteiramente verdade. A sala ficou perfeitamente silenciosa. O meu pai construiu a fundação, disse ela calmamente. Tu construíste as paredes. A diferença é que as paredes não podem ficar de pé quando a sua fundação desaparece. Pela primeira vez em muitos anos, Adriano percebeu que a mulher silenciosa que estivera ao seu lado durante 10 anos nunca estivera atrás dele. Ela estivera acima dele. E a parte mais assustadora era que ela nunca precisara que ninguém soubesse disso. Uma tempestade violenta rolou pelas montanhas enquanto a escuridão descia sobre a propriedade Morty. A chuva batia nas enormes janelas da biblioteca, enquanto o trovão distante ecoava pelo vale abaixo. Isabela sentava-se quieta perto da lareira, um diário encadernado em couro repousando fechado no seu colo. As chamas lançavam uma luz dourada e quente pela sala, mas a atmosfera reconfortante não conseguia apagar a pesadez que se instalara na casa. Há 10 anos, ela e Adriano estiveram juntos naquela mesma sala, prometendo lealdade perante os anciãos da família e aliados de confiança. Ela ainda se lembrava da certeza nos olhos dele quando prometera que ela nunca enfrentaria o mundo sozinha. Algures entre esses anos e o momento presente, a ambição substituíra gradualmente o afeto, e o sucesso silenciara lentamente o amor. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Antes que ela pudesse responder, a porta abriu-se. Adriano entrou. Por um momento, nenhum deles falou. Ele parecia exausto. A confiança que um dia o rodeava parecia estranhamente frágil. O seu casaco pendia frouxamente sobre os ombros, e sombras fracas repousavam sob os seus olhos. Pela primeira vez desde que a conhecera, ele parecia um homem comum em vez de um rei. Queria ver-te, disse ele finalmente. Isabela fechou cuidadosamente o diário e colocou-o ao lado da sua cadeira. Já me viste. A sua expressão escureceu ligeiramente. Não assim. Ela estudou-o em silêncio enquanto a chuva continuava a bater nas janelas. Então, por que estás aqui? Ele atravessou lentamente a sala. Porque preciso de respostas. Sobre o trust, sobre tudo. Isabela baixou os olhos para o fogo. Estás 10 anos atrasado. As palavras atingiram-no mais duramente do que esperava. Eu nunca soube que tudo isto existia. Tu nunca soubeste muitas coisas. Adriano puxou uma cadeira para a frente e sentou-se em frente a ela. Então conta-me. Ela olhou para ele calmamente. Perdeste o nosso primeiro aniversário por causa de uma reunião em Chicago. A sua testa contraiu-se. Isabela, prometeste compensar. Ele permaneceu em silêncio. Perdeste o meu aniversário no ano seguinte porque um investidor chegou inesperadamente. As suas mãos apertaram lentamente os braços da cadeira. Esqueceste as férias que planejamos juntos. Esqueceste jantares. Esqueceste promessas. Esqueceste conversas. Ele olhou para o chão. Eu estava a construir o nosso futuro. Não. A sua voz permaneceu suave e firme. Tu estavas a construir o teu. Outro clarão de relâmpago iluminou a sala. Quando soube que estava grávida, sentei-me sozinha no hospital durante 3 horas porque estavas a negociar outro contrato. A sua respiração abrandou. Eu liguei-te mais tarde. Tu ligaste primeiro ao teu assistente. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Pela primeira vez em muitos anos, Adriano viu-se incapaz de defender as suas próprias ações. Pensei que te estava a dar tudo, disse ele calmamente. Ela sorriu tristemente. Deste-me joias, propriedades, aviões privados e fortunas inimagináveis. Mas deixaste de me dar a ti. Ele fechou os olhos. Memórias vieram de repente. Ele lembrou-se de cada jantar adiado, cada mensagem não respondida, cada expressão desapontada que Isabela escondera atrás de um sorriso paciente. Cometi erros, sussurrou ele. Erros acontecem uma vez. Escolhas acontecem todos os dias. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer acusação. Adriano tirou lentamente o anel de casamento que deixara de usar meses antes do bolso. Eu estava errado. Lágrimas encheram os olhos de Isabela, mas não caíram. Eu sei. A esperança apareceu de repente na sua expressão. Então, talvez ainda tenhamos tempo. Sem falar, Isabela tirou o seu próprio anel de prata do dedo e colocou-o gentilmente na mesa entre eles. A pequena peça de metal refletia a luz do fogo,
como uma despedida final. Eu amei-te, Adriano, disse ela suavemente. É por isso que isto magoa. Ele olhou para o anel. Depois olhou de volta para ela. Pela primeira vez na sua vida, o grande Adriano Morty compreendeu que há batalhas tão importantes que perdê-las muda um homem para sempre. A neblina da manhã espalhou-se lentamente pelas montanhas que circundavam a sede da Morty Capital, enquanto dezenas de veículos pretos entravam na garagem subterrânea sob o imponente edifício. Rumores tinham se espalhado pela cidade nas últimas 48 horas. Executivos cochichavam em elevadores. Advogados apressavam-se pelos corredores com documentos selados. E líderes de famílias aliadas adiaram silenciosamente negociações enquanto esperavam que o conselho familiar anunciasse a sua decisão. Às 10, todos os assentos dentro da Câmara Executiva estavam ocupados. A atmosfera parecia mais fria do que o habitual. Adriano estava perto das enormes janelas com vista para a linha do horizonte da cidade, enquanto Matteo Caruso organizava pastas ao lado da mesa de conferências. Lucia Belandi sentava-se calmamente na extremidade oposta da sala. A sua expressão permanecia perfeitamente composta. Então, Isabela entrou. As conversas pararam imediatamente. Ela usava um vestido azul escuro sob um casaco branco e o seu longo cabelo repousava graciosamente sobre um ombro. Uma mão permanecia protetoramente contra a curva suave da sua barriga. Não havia seguranças à sua volta. Não havia demonstração de autoridade. No entanto, todas as pessoas na sala se levantaram instintivamente quando ela se aproximou da mesa. O presidente do conselho familiar desenrolou lentamente uma folha de papel. O Romano Continuity Trust possui a autoridade legal para rescindir todos os acordos de licenciamento associados à Morty Capital após o período de aviso prévio. O silêncio espalhou-se pela sala. Vários executivos trocaram olhares nervosos. Um membro idoso do conselho finalmente inclinou-se para a frente. Se o Trust exercer esse direito, o que acontece à empresa? Lucia respondeu imediatamente. Projetos de construção param. Embarques internacionais são suspensos. Redes de segurança tornam-se inacessíveis. Operações financeiras permanecem sob revisão. Milhares de funcionários podem perder os seus cargos. Outra voz surgiu do fundo da mesa. Então o Império Morty cai. Ninguém argumentou. A possibilidade era demasiado real. O presidente virou-se para Isabela. A decisão pertence a ti. Adriano levantou lentamente os olhos para ela. Pela primeira vez desde que construíra o império, o seu futuro repousava inteiramente nas mãos de outra pessoa. A sala ficou perfeitamente quieta. Isabela olhou à volta da câmara. Reconhecia quase todos os rostos. Algumas dessas pessoas tinham estado no seu casamento. Outras tinham segurado a sua mão após o funeral do seu pai. Muitas tinham filhos à espera delas em casa. Finalmente, ela abriu a pasta que tinha à sua frente. Vou renovar o acordo. As palavras ecoaram pela sala. Vários membros do conselho olharam para ela, incrédulos. O próprio Adriano parecia incapaz de falar. Lucia entregou calmamente cópias da proposta a todos os presentes. O Romano Trust manterá a propriedade de todos os ativos protegidos, explicou ela. No entanto, as operações existentes continuarão sob condições revistas. Será estabelecida uma supervisão independente. As divulgações financeiras serão corrigidas. A proteção dos funcionários será reforçada. Quaisquer disputas futuras serão resolvidas através de arbitragem neutra. Um dos executivos franziu o sobrolho. Poderias destruir-nos. Por que farias isto? Isabela pousou ambas as mãos sobre a barriga. Porque pessoas inocentes nunca devem sofrer por erros alheios. Um silêncio pesado instalou-se na câmara. Outro membro do conselho abanou lentamente a cabeça. Após o que aconteceu no baile de aniversário, ainda escolhes a misericórdia. Ela virou-se para o homem idoso. Isto não é misericórdia. A sala inteira observou-a. Isto é responsabilidade. Adriano baixou os olhos. Durante anos, acreditara que o poder vinha do medo, da influência, da riqueza e da autoridade. No entanto, a mulher que ele humilhara perante centenas de testemunhas estava a provar algo inteiramente diferente. O verdadeiro poder era ter a capacidade de destruir tudo e escolher não o fazer. Quando a reunião terminou,
Isabela recolheu os seus documentos e preparou-se para sair. Então, Adriano finalmente encontrou a voz. Poderias ter tirado tudo de mim. Ela parou junto à porta. Não, Adriano. Ele olhou para cima. Eu simplesmente recusei tirar tudo de todos os outros. Com essas palavras, a rainha afastou-se, deixando o rei sozinho com as consequências do império que construíra e o coração que descuidara. Chuva forte varreu a cidade enquanto a sessão final do Conselho Familiar começava dentro da Câmara Executiva da Morty Capital. A magnífica sala testemunhara alianças, traições, negociações e declarações de guerra entre famílias poderosas. No entanto, a atmosfera naquela manhã parecia diferente. Ninguém chegara para celebrar uma vitória. Vieram decidir o destino de um rei. Adriano estava na extremidade da mesa de conferências, a sua expressão ilegível, enquanto os membros do conselho entravam lentamente na sala. Matteo Caruso sentava-se calmamente ao lado dos consultores jurídicos, enquanto Lucia Belandi organizava cuidadosamente os documentos que determinariam o futuro da organização. Perto das janelas, Isabela permanecia perfeitamente composta. As nuvens de tempestade para lá do vidro refletiam a quietude nos seus olhos. O presidente do conselho ergueu-se. A investigação está completa. Todos os sons desapareceram. O conselho confirmou que as divulgações de propriedade foram repetidamente negligenciadas. As obrigações contratuais foram ignoradas e os principais projetos de expansão procederam sem autorização adequada. Vários membros baixaram lentamente os olhos. O presidente continuou a ler. Estas falhas expuseram a organização a risco financeiro, prejudicaram relações com famílias aliadas e puseram em perigo a estabilidade de milhares de funcionários e seus agregados familiares. Adriano ouvia calmamente. Anos antes, tais acusações teriam sido respondidas com argumentos, exigências e explicações cuidadosamente construídas. Hoje, ele permaneceu em silêncio porque compreendeu que cada palavra era verdadeira. O presidente dobrou o documento à sua frente. Por decisão unânime, Adriano Morty é, por este meio, removido da liderança operacional da Morty Capital. A sentença instalou-se sobre a sala como pedra a cair. Ninguém reagiu. Ninguém falou. Adriano tirou lentamente o crachá de identificação prateado do bolso do casaco e colocou-o na mesa polida. O simples movimento carregava o peso de um fim. Matteo baixou a cabeça respeitosamente. O presidente virou-se para ele. Até o aviso, Matteo Caruso assumirá a responsabilidade temporária pelas operações diárias da organização. Matteo assentiu uma vez. Aceito a responsabilidade. Enquanto as assinaturas preenchiam as páginas finais da resolução, Adriano percebeu que o império que passara décadas a construir já não lhe pertencia. Pela primeira vez na sua vida, não possuía nem autoridade nem influência. Então, outra porta abriu-se silenciosamente. Bianca Riccai entrou na câmara. O seu elegante vestido preto contrastava vivamente com o cansaço visível na sua expressão. Ela olhou primeiro para Adriano e depois para os membros do conselho que o rodeavam. Então os rumores eram verdadeiros. Ninguém respondeu. Bianca cruzou os braços. Podemos sair da cidade hoje à noite. Podemos construir algo novo. Adriano levantou lentamente os olhos. Eu não vou sair. A sua expressão endureceu. Por causa da Isabela. Ele permaneceu em silêncio. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Bianca, mas a tristeza substituiu-o rapidamente. Passei anos a acreditar que queria o homem que sempre colocava a ambição acima de tudo. Respirei fundo. Nunca imaginei que perdê-la te mudaria. Adriano olhou para as janelas cobertas de chuva. Nem eu. Bianca assentiu calmamente. Então, suponho que nunca houve verdadeiramente um lugar para mim aqui. Sem dizer outra palavra, ela virou-se e afastou-se. A pesada porta de madeira fechou-se atrás dela. O som ecoou pela câmara como o fim de outro capítulo. Do outro lado da sala, Isabela observava em silêncio. Não havia satisfação nos seus olhos. Havia apenas compreensão. Enquanto Adriano permanecia sozinho sob as luzes brilhantes da Câmara do Conselho, ele finalmente percebeu que não perdera a sua posição num único dia. Ele entregara-a aos poucos, ao longo de muitos anos.
E agora o rei que um dia comandou um império possuía apenas uma esperança restante: a chance de se tornar um homem melhor do que aquele que costumava ser. O inverno chegou cedo naquele ano. Neve espessa cobriu as montanhas que circundavam a propriedade Morty, e ventos frios varreram as antigas muralhas de pedra que tinham protegido gerações da família. Dentro da mansão, no entanto, desenrolava-se uma tempestade de um tipo diferente. Pouco depois da meia-noite, Isabela acordou com uma dor aguda a espalhar-se pelo seu corpo. Durante vários segundos, ela permaneceu perfeitamente imóvel, enquanto outra onda de dor a seguia. Ela sentou-se lentamente e olhou para o relógio ao lado da sua cama. 12 minutos depois, Lucia Belandi e 2 seguranças a levavam para um veículo blindado, enquanto os médicos do St. Gabriel Medical Center preparavam a ala de maternidade privada reservada para membros das famílias mais influentes da cidade. A neve caía pesadamente enquanto o comboio se movia pelas escuras estradas de montanha. Exatamente no mesmo momento, Adriano estava sentado sozinho no seu apartamento penthouse, a estudar uma coleção de fotografias antigas espalhadas pela mesa à sua frente. Algumas mostravam Isabela ao seu lado durante eventos de caridade. Outras capturavam momentos comuns que nenhum jornal jamais vira. Havia fotos de jantares tardios, férias de verão e uma foto de Isabela a sorrir enquanto segurava o primeiro par de sapatos minúsculos que compraram para a filha. Então, o seu telefone tocou. Ele reconheceu imediatamente o número de Lucia. Isabela está em trabalho de parto. Por vários momentos, Adriano esqueceu como respirar. Menos de 30 minutos depois, ele chegou ao St. Gabriel Medical Center, exatamente quando outra contração poderosa forçava Isabela a agarrar-se ao braço da sua cadeira. Os médicos escoltaram-na imediatamente para a sala de partos, enquanto Lucia entrava no corredor e bloqueava o caminho de Adriano. "Não devias estar aqui", disse ela calmamente. Ele olhou para as portas fechadas. "Eu sei." "Então por que vieste?" Ele baixou os olhos. "Porque a minha filha está aqui." Lucia estudou em silêncio antes de se afastar. Horas passaram lentamente. A neve continuava a cair para lá das janelas do hospital, enquanto membros da família Morty se reuniam silenciosamente na área de espera privada. Mateu chegou pouco antes do amanhecer. Vários membros do conselho seguiram-no. Ninguém falava muito. A atmosfera parecia estranhamente pacífica. Então, o silêncio terminou. Um choro pequenino ecoou pelo corredor. Todas as pessoas se levantaram imediatamente. Um dos médicos emergiu da sala de partos momentos depois. Um sorriso apareceu no seu rosto exausto. "Parabéns." O coração de Adriano começou a palpitar. "Tendes uma filha." O enorme mundo que Adriano passara décadas a construir, de repente pareceu insignificante. Minutos depois, a enfermeira levou cuidadosamente a criança para a sala. Os seus olhos brilhantes abriram-se lentamente enquanto ela repousava sob um cobertor branco e macio. Uma pequena pulseira de prata rodeava o seu minúsculo pulso e alguns fios de cabelo escuro repousavam na sua testa. Adriano olhou para ela em completa descrença. A menina enrolou os seus pequenos dedos em torno de um dos seus. Naquele momento, algo dentro dele mudou para sempre. Fortunas já não importavam. Poder já não importava. Orgulho já não importava. Apenas esta criança importava. Isabela observava em silêncio da sua cama, enquanto lágrimas enchiam os olhos de Adriano. "Qual é o nome dela?" sussurrou ele. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Isabela. "Sofia." O bebê bocejou suavemente antes de voltar a adormecer. Adriano olhou para sua filha mais uma vez. Durante anos, construíra um império projetado para controlar o futuro. No entanto, o destino colocara o próprio futuro nas suas mãos. E pela primeira vez na sua vida, o grande Adriano Morty compreendeu que proteger uma pequena vida exigia muito mais coragem do que governar um império jamais exigira. 3 meses passaram e o inverno rendeu-se lentamente à primavera. O Império Morty permaneceu de pé, mas já não se parecia com a organização que Adriano outrora controlara. A atmosfera dentro da sede mudara. O medo que antes governava todos os corredores fora gradualmente substituído por algo desconhecido. As pessoas falavam mais abertamente. Executivos,
consultavam-se mutuamente antes de tomar decisões. Empregados voltavam para casa mais cedo para passar tempo com as suas famílias. A liderança de Matteo Caruso trouxera estabilidade de volta à organização, enquanto Lucia Belandi garantia que todos os acordos ligados ao Romano Continuity Trust eram honrados precisamente como Isabella pretendia. Projetos de expansão foram retomados. Investidores recuperaram a confiança e famílias aliadas voltaram a fortalecer as suas relações com a organização Morty. Entretanto, Adriano vivia sozinho. A magnífica penthouse com vista para a cidade permanecia tão luxuosa como antes. No entanto, o silêncio dentro das suas paredes parecia quase insuportável. Todas as manhãs acordava antes do nascer do sol. Todas as tardes participava em reuniões com advogados, consultores financeiros e membros do conselho familiar. Todas as noites, conduzia até a propriedade para passar as poucas horas preciosas que lhe tinham sido concedidas com Sofia. No início, Isabella observava-o cuidadosamente. Via-o aprender a preparar uma mamadeira. Via-o a carregar a filha pelo jardim que rodeava a propriedade. Via-o a ler histórias em voz alta, enquanto Sofia olhava para ele com os seus grandes olhos azuis. O rei temido, que outrora comandara milhares de pessoas, passava agora tardes inteiras a tentar fazer uma menina sorrir. E lentamente, ela sorriu. Numa noite chuvosa, Adriano chegou a carregar um pequeno cavalo de madeira, esculpido à mão. Colocou-o gentilmente ao lado do berço de Sofia, antes de notar Isabella, parada silenciosamente, perto da porta do quarto de bebê. "Fizeste isso tu?" perguntou ela. Ele assentiu. "Tive alguma ajuda." Um sorriso fraco cruzou o rosto dela. "Estás a melhorar, a esculpir madeira, a ter paciência." Por um breve momento, ambos riram suavemente. O som desapareceu quase tão rapidamente como surgira. Mais tarde naquela noite, Adriano ficou sozinho na varanda, com vista para as montanhas. Neve ainda cobria os picos distantes enquanto luzes douradas cintilavam por todo o vale abaixo. Ouviu passos atrás de si e virou-se para encontrar Matteo a aproximar-se. "O conselho aprovou os planos finais de reestruturação", disse Matteo. Adriano assentiu lentamente. "Fizeste um bom trabalho." Matteo cruzou os braços. "Tu construíste a maior parte disto e quase o destruíste." Matteo permaneceu em silêncio. Após vários momentos, Adriano falou novamente. "Sabes o que mais sinto falta? Da empresa?" Ele abanou a cabeça. "Das coisas comuns." Matteo franziu ligeiramente o sobrolho. Adriano olhou pela janela do quarto de bebê, onde Isabella estava sentada ao lado do berço de Sofia. "Passei anos a perseguir oportunidades maiores porque acreditava que sempre haveria tempo para todo o resto. E agora? Agora compreendo que os momentos comuns são as coisas mais raras que alguma vez possuímos." Uma semana depois, os documentos finais de divórcio foram assinados. Não houve discussões, nem acusações, nem negociações que se estenderam infinitamente pela noite. Apenas assinaturas, testemunhas e aceitação silenciosa. Quando Isabella saiu do tribunal com Sofia nos braços, Adriano seguiu alguns passos atrás dela. "Sei que não posso mudar o passado", disse ele calmamente. Ela olhou para sua filha adormecida. "Não, mas posso mudar o futuro." Pela primeira vez em muitos meses, Isabella olhou diretamente nos olhos dele, e começou lá. Enquanto ela se afastava, Adriano permaneceu de pé sob a luz do sol da tarde. O império que ele outrora valorizara acima de tudo ainda pertencia à família Morty. Mas o homem que um dia o governara entendia que a sua maior batalha tinha acabado de começar. Desta vez, ele não lutava para se tornar mais poderoso. Ele lutava para se tornar digno. Um ano depois, o sol quente da primavera espalhou-se pela montanha que circundava a propriedade Morty. Rosas brancas floresciam ao longo dos caminhos de pedra e as fontes que decoravam os enormes jardins cintilavam sob o céu azul límpido. O império que um dia esteve à beira da destruição sobrevivera, mas emergira como algo inteiramente diferente. O medo que outrora definira a organização fora lentamente substituído por lealdade, responsabilidade e disciplina. Os empregados passavam mais tempo com as suas famílias.
Programas educacionais tinham sido estabelecidos para os seus filhos, e fundos de assistência de emergência protegiam os trabalhadores durante tempos difíceis. Isabela insistira em cada mudança. Dentro do quarto de bebê, a pequena Sofia sentava-se no tapete, rodeada por brinquedos de madeira, enquanto risos ecoavam suavemente pela sala. Os seus olhos azuis brilhantes moviam-se curiosamente de um objeto para outro, antes de finalmente se fixarem no coelho branco de peluche que permanecera ao lado do seu berço desde a noite em que Isabela se afastara do baile de aniversário. Uma batida suave soou à porta. Isabela já sabia quem chegara. Quando abriu a porta, Adriano estava lá fora, a segurar um pequeno pacote embrulhado em papel azul. Estava vestido de forma simples, sem seguranças, relógios caros ou os símbolos de poder que antes o acompanhavam em todo lado. Ele olhou para baixo e sorriu. Trouxe algo para Sofia. Isabela deu um passo para o lado. Ele entrou silenciosamente. A pequena menina olhou imediatamente para ele e esticou os 2 braços para o ar. Adriano riu suavemente antes de se ajoelhar ao lado dela. Colocou cuidadosamente o pacote no chão e abriu-o. Lá dentro, repousava um livro de histórias lindamente ilustrado. Os olhos de Sofia arregalaram-se de excitação enquanto ela tocava na capa colorida. "O que é?" perguntou Isabela. "Uma história sobre um pai a ensinar a sua filha a plantar árvores." Um sorriso fraco apareceu no rosto dela. "Ela vai gostar disso." Adriano levantou gentilmente Sofia nos seus braços. A menina riu feliz antes de colocar uma pequena mão na sua bochecha. O homem poderoso que outrora governou uma das organizações mais temidas do país fechou os olhos por um momento, como se tentasse preservar a memória para sempre. Anos antes, teria considerado tais momentos insignificantes. Agora, significavam tudo. Após várias horas, o sol da tarde começou lentamente a desaparecer atrás das montanhas. Adriano, relutantemente, colocou Sofia de volta nos braços da mãe antes de se virar para a porta. Então, Isabela falou: "Espera." Ele olhou para trás. Ela olhou para o livro de histórias caído no chão. "Estás a mudar." Ele sorriu tristemente. "Tive um excelente professor." Ela baixou os olhos. "Ainda tens muito a aprender." "Eu sei." Por vários momentos, o silêncio instalou-se entre eles. Finalmente, Isabela aproximou-se. "Não podes mudar o que aconteceu. Eu sei que não podes recuperar os anos perdidos. Eu sei que não podes reconstruir o casamento que destruíste." A dor cruzou-lhe o rosto brevemente. "Eu também sei disso." Ela assentiu gentilmente. "Mas ainda tens a oportunidade de te tornares o pai que Sofia merece." Adriano olhou para sua filha. "Não a desperdiçarei." Lágrimas encheram os olhos de Isabela enquanto ela sorria fracamente. "Eu acredito em ti." Poucos momentos depois, ele caminhou silenciosamente pelo longo caminho de pedra que levava para longe da propriedade. A meio do caminho para o portão, ele virou-se uma vez mais. Sofia abanou a sua minúscula mão com entusiasmo. Adriano sorriu antes de continuar em frente. Ele entendia agora algo que o poder nunca lhe ensinara. Amor não era posse. Respeito não podia ser exigido. Confiança não podia ser comprada. E lealdade não podia sobreviver onde a gentileza desaparecia. Anos depois, os membros da família Morty ainda contariam a história da mulher silenciosa que poderia ter destruído um império com uma única assinatura, mas que, em vez disso, escolheu proteger as pessoas inocentes que dependiam dele. Lembrariam o rei que perdeu o seu trono por falhar em proteger o coração da sua rainha. Mais importante ainda, lembrariam a lição que Isabela Romano Morty deixou para sua filha. A força revela-se não quando alguém possui o poder de destruir tudo à sua volta, mas quando possui a sabedoria de deixar algo melhor para trás. E foi assim que uma rainha sem coroa se tornou a pessoa mais poderosa que o império já conhecera.